Reinaldo, que olha como ele observa a presença do Daniel Alves na área. Ele não joga para a área, ele cruza para o Daniel Alves, ele dá o arco para tirar da defesa e o goleiro ficar na indecisão, se sai ou não sai. E o Daniel Alves, com o moicano à la Neymar, foi lá e deixou dele, o Savoia. Então, o Reinaldo é um caso para ser estudado, porque eu reputo como um bom jogador, né? Mas aí ele engata uma sequência de boas partidas e, de repente, ele vira um desastre, né? Eu não sei porquê, mas, de qualquer forma, ele tem um bom passe. E você percebe que o Daniel Alves, ele vem pela direita, entrando na diagonal, fazendo uma espécie de facão. Ele percebeu que o zagueiro não tinha percebido da entrada dele por trás e ele acelerou. E o Reinaldo, ele vê, ele tem essa sensibilidade. E aí, o passe dele é muito bom, ele cruza muito bem, né? Bate muito bem na bola, cobra muito bem pênalti. Eu acho que é o seguinte, se o Reinaldo parar de brigar com o juiz, com o adversário, ele vai render muito mais. Esse é o grande problema do Reinaldo, na minha opinião, e uma certa inconstância, né? Quando a torcida pega no pé, parece que ele sente muito, mas é um jogador que tem qualidade. Eu acho que precisava alguém, sabe, trabalhar mais a cabeça do que o futebol dele. Eu acho que é um bom jogador, sim. Eu também acho ele um bom lateral, um cara útil, né? Tem uma bola parada boa, um arremesso de lateral também importante, que vira uma arma ofensiva. Agora, o Rodrigo Bueno, em relação a esse time do São Paulo, que estreou hoje, né? Porque o jogo com o Goiás acabou sendo adiado. Esse time do São Paulo, o que falta para ele pegar, para ele virar um time que você fala assim, opa, isso aí briga até pelo título? Bom, falta muito jogador para brigar pelo título, na minha opinião. Aí tem a questão do técnico também, que há muita dúvida sobre o dinizismo. Hoje o São Paulo confirmou na prática a alteração que estava programada para acontecer contra o Goiás, que é a saída do Pato, você tira um atacante e ele colocou o Lisiero para reforçar o meio-campo, proteger a defesa. A defesa do São Paulo foi muito bem no ano passado, foi a melhor defesa do brasileiro. Né? E com o Diniz, o time um pouco mais exposto, o São Paulo fez água nessa volta da pandemia. Né? A pandemia continuou, a volta do futebol. O São Paulo tomou 3 gols do Bragantino, tomou 3 gols do Mirassol e tomou só um gol do Guarani, porque o Guarani teve outro gol legitimamente que foi anulado, mal anulado. Então a defesa estava muito exposta, estava muito ruim. Inclusive o Reinaldo, que vocês elogiaram, o Reinaldo voltou muito mal. O Reinaldo foi péssimo em quase todos esses gols aí que o São Paulo tomou no Morumbi, de Bragantino, do Mirassol. O Reinaldo não conseguia chegar, nem ele, nem o Juanfran, na direita, nem o Reinaldo. Hoje o Reinaldo estava um pouquinho mais protegido, como toda a defesa, por conta do Tietê e do Lisiero protegendo a cabeça de área. Daniel Alves jogou um pouquinho mais aberto para a direita, tanto que o gol que ele faz parece muito a jogada que ele fazia no Barcelona. Essa chegada fazendo um facão pela direita. O Igor Gomes mais centralizado. Falta velocidade para o time do São Paulo. São Paulo não tem velocista. Então o São Paulo, no dinizismo, toca muito a bola, toca de forma lateral, toca para trás, tenta manter muita posse de bola, mas é um time que agride pouco, né? É pouco incisivo. Né? Então o São Paulo agora, não é à toa que o placar acabou sendo 1-0. É bem diferente do São Paulo, que estava fazendo 3-2 com o Mirassol, 3-2 com o Bragantino, que era um jogo meio mais louco, mais trocação, mais kamikaze. Agora a defesa voltou a ser um pouco mais segura, embora o Thiago Volpi tenha feito algumas defesas, não quer dizer que o Fortaleza não ameaçou. O Fortaleza teve gol até anulado, inclusive, pelo VAR, né? Mas você vê, o São Paulo tem uma dificuldade, de novo, para fazer gol. Talvez, se voltar bem o Rojas, aquele pontinho à direita que se machucou seriamente, mais de um ano sem jogar, ele talvez seria esse cara para velocidade, para substituir o Antony, que foi pro Ajax. Mas tem muita coisa ainda para resolver nesse time, só que para mim, Daniel Alves, sobretudo, é o cara desse time. Antes da parada, ele era o melhor jogador do São Paulo para mim e do Campeonato Paulista, e eu continuo mantendo a aposta dele no meio-campo. Eu, naquela votação que a gente fez para a bola de prata antes de começar, o único cara do São Paulo que eu coloquei ali, Daniel Alves, no meio-campo. E, aliás, a maioria dos jornalistas colocaram também.
porque ele participa do jogo, ele corre ativo, ele não é moroso, como boa parte desse time de São Paulo. Olha, daqui a pouquinho a gente vai mostrar os gols, está terminando o jogo no Beira-Rio, o Internacional vai batendo o Santos 2-0, Paulo Guerreiro mais uma vez deixou dele, e Edenilson fez o segundo já, o jogo caminha para a reta final, poucos minutos, em São Januário o Vasco está vencendo 2-0 o Sport, com 2 gols do Felipe Bastos, sendo o segundo de falta. Já a gente vai mostrar os gols do jogo do Internacional, o jogo do Vasco vai para o Rodada Fox, que vem na sequência do nosso debate final. Felipe Facincani, esse São Paulo, no dinizismo, como destacou o Rodrigo Bueno, que é uma grande preocupação. O que você pensa em relação ao São Paulo? Estou muito com o Rodrigo. Acho que o São Paulo ele precisa de uma personalidade, uma identidade decisiva, né? Porque não adianta só você ficar com posse de bola, ficar tentando tecnicamente rodar o jogo, se você não decide. O São Paulo, na minha visão, em primeiro lugar, ele é lento com essa bola nos pés. Não é um time que a gente olhe com dinamismo, com velocidade, porque se você pensa em dinizismo, você vai pensar em tic-tac, aí você vai associar o quê? Aquela ideia de Barcelona, de que... Gente, calma, né? Eu acho que pés no chão, pelo amor de Deus, não dá para traçar qualquer comparativo entre o que era aquele time espetacular e o que muitas pessoas copiam e em nada, às vezes na prática, conseguem executar, né? Porque aquele Barcelona, ele ia se moldando e ia para cima do adversário, jogando para frente rápido, 1, 2, 3, 4 toques da bola, tava dentro do gol. Né? E isso, para mim, que eu entendo de um futebol moderno, um futebol dinâmico. Não você ficar segurando a bola, toca e toca e toca, aí você vai ver o que vai fazer, aí do nada você vai lá, cruza, aí você... Sabe, isso aí não existe, né? Então, eu acho que o São Paulo precisa acelerar a movimentação dele. Como? Com peças que estão no banco de reservas e que são jovens e que, ao mesmo tempo, têm esse talento. Por exemplo, eu gosto do Luan como volante, porque ao mesmo tempo que ele tem a marcação boa, ele é um cara rápido de chegada à frente. O Liseiro para fazer a dupla com ele, seria um casamento perfeito. Jogadores que se conhecem da base do São Paulo e que poderiam dar esse dinamismo, um pela esquerda e outro pela direita. Eu acho que já mata, por quê? Porque eu acho que o Tietchan é um jogador que não guarda a posição. Ele taticamente é muito fraco taticamente. Né? Porque ele não sabe marcar, ele fica perdido correndo para lá e para cá dentro do campo e aqui não acaba... Né, compondo absolutamente nada. Isso já é um defeito não só dos tempos de São Paulo, dos tempos de Palmeiras, dos tempos de Audax também. Então é um jogador que taticamente não tem essa recomposição. O Igor Gomes precisa justamente dessa velocidade na transição. O Daniel Alves, para mim, ele é lateral. Acho que o Juanfran preso na lateral direita, por mais que ele guarde a posição na marcação, mas o São Paulo perde uma outra válvula de jogar à frente, como fez muito bem o Daniel Alves, e você ganhar justamente mais um parceiro pelo lado direito para fazer com que esse time triangule mais pelas alas, o próprio Reinaldo sendo municiado pela esquerda, né? Ou então, você pode até jogar no esquema de 3 zagueiros, você tendo esses 2 volantes do São Paulo, o Daniel aberto pela direita, pela esquerda o Reinaldo, e você faz um time que vai usar não só um ala que é muito bom, como outro ala esquerdo que é muito bom, você tendo 2 volantes rápidos de composição, e ainda você tendo um meia de chegada muito bem, que é o Igor Gomes. Né? Então você abre mão de mais um ponta para você jogar num 3-5-2 tradicional, como se notabilizou muito bem o São Paulo desses anos 2000, que era um São Paulo vitorioso, campeão da Libertadores, campeão mundial, tricampeão brasileiro, jogando com 3 zagueiros. Basta ter a ideia, basta querer colocar em prática e sair dessa mesmice que tem sido o time do São Paulo. O Rodrigo Bueno tá olhando o Facincani, tipo assim, será que tá na mesmice o São Paulo mesmo, Rodrigo Bueno? Bom, na mesmice, essa parte eu concordo. Agora, eu já não concordo com o Daniel Alves na lateral. Se tem um lateral direito que precisa entrar no time do São Paulo, é o Igor Vinícius. O Igor Vinícius tem a velocidade que hoje o Juanfran não tem. E o Juanfran, que teria a vantagem de compor bem a linha de 4 pela direita, experiente, né, um jogador histórico do Atlético de Madrid e tudo mais, hoje ele não tem mais a condição física, ele está sofrendo muito para acompanhar alguns jogadores. Então eu acho que uma alteração que eu potencialmente faria é colocar o Igor Vinícius. Mas Daniel Alves, primeiro, ele não quer, e não é só porque ele não quer, ele é o dono. Os argumentos dele são bons. Ele é um jogador que, dentro desse elenco do São Paulo, ele tem qualidade técnica, capacidade, visão de jogo, condição física. O que o Daniel Alves corre, luta no campo, quem vê o jogo, é impressionante. Então, ele pode até errar um outro lance, porque ele não é o Pedro Rocha, o Gerson, o Raí, o Zizinho,
Por favor. Para vestir a camisa 10 do São Paulo, entendeu? Também não é o centroavante, não é o Leônidas, o Serginho, o Careca, o Luiz Fabiano, mas ele luta, ele se entrega mais que outros jogadores. E tecnicamente também ele é melhor que esses jogadores. Ele cruza bem. No Paulista ele tinha boa parte dos principais índices de passe, cruzamento, desarmes, tudo Daniel Alves. Então, assim, ele é um jogador fundamental e a presença dele no meio-campo, ele participa mais da partida. E acho que é importante, se você tem um jogador que tem o know-how, a experiência internacional que ele tem, os técnicos com quem ele trabalhou, né, os times em que ele jogou tal, ele ajuda, ele é parceiro do Fernando Diniz, eles são amigos pra caramba. Rodrigo. E tem uma relação boa para jogar ali. E deu certo para mim. E eu acho que muita gente que tinha dúvida no começo, Daniel Alves não pode ser meia, não pode ser o dono do time de São Paulo. Hoje, muito São Paulino aprendeu que ele é uma rara esperança nesse time. A única questão é o salário dele, que é difícil de pagar. Fala, Facicani, que eu vou para os gols do jogo do Inter. Fala aí, Facicani. Mas você não acha, Rodrigo, que se você faz um São Paulo com 3 zagueiros e o Daniel participando mais como ala, ele não vai ter também não só a participação por dentro, jogando próximo à linha do meio campo, mas também fazendo essa lateral direita ou essa ala direita que eu acho que é muito forte, como você citou, do cruzamento, da chegada de linha de fundo, ele podendo vir por dentro, como a gente tem acompanhado na movimentação hoje do futebol europeu. Eu acho que daria muito certo se o São Paulo jogasse com 3 zagueiros. E aí você faz 2 volantes base mais rápidos para cobrir a ala do Daniel e você deixa ele solto naquele setor. Eu acho que o São Paulo ganharia muito com ele, até porque eu acho... E aí, tudo bem? Jean Garcia aqui, especialista em vendas online. Quer aprender como que eu faço esse faturamento aqui, ó? 37 mil reais, se você reparar isso aqui em 7 dias, tá? 37 mil reais em 7 dias, detalhe, sem sair da minha casa, só com o meu celular. Pois é, parece loucura, mas é verdade. Clique aqui no primeiro link da descrição, que eu vou te ensinar em um vídeo como que você faz para montar o seu próprio negócio na internet, da mesma forma que eu montei o meu. E o detalhe, tá? Qualquer pessoa iniciante com um celular e uma conexão com a internet pode trabalhar com isso, começando hoje mesmo, e quem sabe já pode ter os primeiros resultados hoje mesmo, tá? Clica aqui no link da descrição e eu vou te ensinar como que eu consigo esse faturamento, como que você pode montar o seu próprio negócio online também. Tô te esperando. Abraço.